Meus irmãos, boa noite. Graças a Deus, mais uma noite de culto. E eu quero convidar você para orarmos juntos aí, você na sua casa, você que tem a sua Bíblia. Vamos orar. Querido Deus, obrigado, Pai, por mais esse momento aqui. Obrigado, Deus, porque nós podemos não nos reunir fisicamente, mas nos reunir espiritualmente, numa mesma vocação, num mesmo intento que é te louvar, aprender do Senhor. Que o Senhor nos abençoe naquilo que trataremos hoje. Obrigado a Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Salmo de número 128. Salmo de número 128. Queria lembrar aqueles que estão nos acompanhando que nós estamos fazendo um teste também no YouTube, no canal da Igreja Presbiteriana Central de Goianésia. Então nós estamos aqui tentando fazer ao vivo também. E então, se você quiser dar uma olhada lá e de repente até nos trazer aqui um feedback de como está chegando tanto a imagem como o som, tá bom? Salmo de número 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Nós estamos trabalhando nas quintas-feiras sobre família. Esse texto aborda muito bem esse tema e diz aqui que feliz é o homem que teme ao Senhor. E o que nós percebemos aqui é que aquele que teme ao Senhor, toda a sua família também é atingida ou é alcançada, porque o texto diz: tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Está falando da família, da esposa, dos filhos. E diz mais: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Vai ver a sua descendência, porque antes disso, antes de ver os filhos de teus filhos, ele tem os próprios filhos na sua casa. E o verso 3, ele fala de uma harmonia que havia dentro daquela casa, daquele homem que teme ao Senhor. E é justamente isso. A casa abençoada é a casa que tem o temor do Senhor, porque a bênção de um lar, ela é fruto do temor de Deus. Então, quero desafiar você a sempre ter Deus como princípio da sua vida, porque isso vai atingir a sua casa, seus filhos, sua esposa. Vamos adorar o nosso Deus, nós vamos cantar cânticos de adoração. Eu queria que você aí, junto com a sua família, também pudesse louvar o nosso Senhor nesse momento. Queridos, graça e paz. Deus abençoe você, onde você estiver. Vamos louvar ao nosso Deus cantando: vem o Senhor a minha vida oferecer. Que as nossas vidas sejam ofertas agradáveis ao Senhor nessa noite. Sacrifício.
Eis-me aqui outra vez. Deus, que essas canções sejam expressões, ó Deus, do nosso louvor ao Senhor. Receba, ó Pai, no teu trono, que sejam agradáveis, ó Deus, aos teus ouvidos e que sejam orações sinceras, ó Deus, dos nossos corações. Pedimos nesse momento, ó Deus, pela tua palavra lida, ó Deus, e que será explorada nesse momento, para que o Senhor, ó Deus, possa falar aos nossos corações e que tudo, ó Deus, seja para a honra e para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nosso texto proposto para pensarmos nessa noite é o que se encontra em Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes, capítulo 3. Na verdade, apenas a parte B do versículo 7 desse capítulo. Eclesiastes, capítulo 3, verso 7. Parte B do versículo 7.
lendo todo o verso 7, mas enfatizando só a parte final, diz assim o versículo 7 de Eclesiastes 3. Tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Quero trabalhar um pouco justamente essa última parte. Tempo de estar calado e tempo de falar. Vamos orar mais uma vez, para que Deus ilumine os nossos corações e possamos absolver o que Ele vai nos instruir essa noite. Ó Deus, nós queremos mais uma vez buscar a Tua presença, o Teu auxílio, para que essa noite, ó Deus, seja mais uma noite de graça, de aprendizado, onde nós, ó Deus, iremos conseguir captar, ó Deus, aquilo que o Senhor quer tratar com cada um de nós. Nos abençoe, não nos permita desviar os nossos pensamentos, mas que o Senhor, ó Deus, possa nos aquietar e possamos estar atento para que aprendamos, ó Pai. Nós oramos, pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos inseridos na era da comunicação. Talvez a coisa mais desenvolvida que nós temos vivido nesses últimos anos ou décadas é a informação, a comunicação. E isso de uma forma muito rápida, de uma forma muito eficiente. A comunicação se tornou algo de tempo real. Você consegue se comunicar com alguém milhares de distância, de quilômetros daqui. Como é fácil se comunicar hoje. Contudo, irmãos, com tantas facilidades, nós ainda encontramos dificuldades de nos comunicar com aqueles que estão próximos de nós, principalmente com os da nossa família. Nós não temos uma comunicação eficaz com aqueles que moram ou que dividem o mesmo ambiente conosco. E, infelizmente, a falta de comunicação tem sido fator de problemas dentro do lar, tem sido fator de destruição até mesmo de famílias, porque não se tem diálogo, não se tem conversa, e muitas tragédias são colhidas devido à ineficiência da comunicação. Contudo, irmãos, a ideia de comunicação, de falar, ela precisa existir, precisa ser estabelecida. Nós precisamos fazer da nossa casa um lugar onde nós consigamos dialogar, falar, ser ouvido, ouvir e ser ouvido. Isso é um fator importantíssimo para que o lar vá bem. E aqui, irmãos, esse versículo do livro de Eclesiastes nos instrui ou nos desafia a isso. Salomão é o autor de Eclesiastes, e é interessante que Salomão escreve Eclesiastes, alguns dizem no final da vida, outros dizem que não, mas o fato é que esse livro traz muitas coisas, muitas reflexões, e de alguém que é considerado na Bíblia um dos homens, ou o mais inteligente de todos os tempos. Se você olhar 1 Reis capítulo 4, diz que Deus deu a Salomão a maior inteligência que esse mundo já viu. Era uma inteligência tamanha, uma sabedoria tamanha, que ele causava espanto naqueles que ouvia. E Salomão está aqui falando sobre a necessidade, a importância de dialogar, de falar e ser ouvido. Ele está dizendo que a comunicação precisa ser estabelecida de uma forma ordeira aqui, e isso se aplica, irmãos, à família com toda certeza. É preciso buscar estabelecer um diálogo dentro do lar. Comunicação verbal, irmãos, ela ajuda a solucionar problema, ela ajuda a você conseguir intensificar os afetos, você consegue perdoar, tudo isso passa pelo viés, pela vereda, pela estrada do diálogo, por isso que ela é importante. E nós vamos instalar isso dentro da nossa casa. Nós precisamos dialogar, conversar, os membros da família precisam ser ouvidos e precisa ouvir. E infelizmente é um dos lugares mais difíceis de falar e de ser ouvido dentro de casa, não é verdade? Mas isso é um ingrediente que precisa ser estabelecido. E eu quero pensar com vocês hoje, como estabelecer uma boa comunicação no lar. Quero pensar com você sobre isso. Como
estabelecer uma boa comunicação dentro da sua casa? Eu quero trazer aqui pelo menos 4 fatores, 4 princípios, para que você possa ter uma comunicação eficaz dentro da sua casa. Dentro da sua casa. Como estabelecer então uma boa comunicação no lar? Em primeiro lugar, meus amados irmãos, comunique-se abertamente. Comunique-se abertamente. Irmãos, o lar deve ser ou deveria ser um ambiente onde os membros cultivassem a confiança de poder falar todas as coisas, sobre tudo. É nesse sentido, que eu falo aqui sobre comunique-se abertamente, ou seja, fale de tudo, traga todas as questões para o âmbito da conversa. O lar, irmãos, deve ser um espaço onde deve ser compartilhado problemas, deve ser compartilhado necessidades, dúvidas, medos, tudo isso através da fala, da conversa. Então precisa ser um lugar aberto. Salomão, quando ele diz aqui, é tempo de estar calado e tempo de falar, esse tempo de falar que ele diz aqui, irmãos, é falar sobre tudo. E o lar precisa ser o primeiro ambiente onde nós possamos ter confiança de falar acerca de todas as coisas. O lar precisa ser um ambiente aberto para que as coisas, seja ela de que natureza for, seja tratada. É preciso, irmãos, que cada membro do lar tenha essa liberdade, que o filho tenha liberdade de falar com os pais. E muitas vezes os filhos não têm coragem de se achegar aos pais, porque tem medo da resposta ou da reação que eles vão ter em algum assunto. Mas isso não deveria ser assim. Os filhos deveriam ter acesso aos pais. Deveriam ter acesso para falar das crises, dos dilemas que os filhos passam. Você precisa estar aberto ao seu filho, e o seu filho precisa ter liberdade para falar com você. Isso não perde a autoridade. Você não perde a sua autoridade. Os cônjuges, maridos, esposas precisam estar abertos para tratar dos mais diversos assuntos. Assuntos difíceis, assuntos fáceis, seja de que natureza for. Você precisa estar aberto. Salomão está dizendo aqui, há tempo de ficar calado, mas há tempo de falar. E falar o quê? Falar de tudo, tratar todas as coisas, sentar. Existem alguns tabus que é difícil de se lidar, de falar, mas é preciso, em alguns aspectos, ter essa liberdade. Como tem sido isso dentro da sua casa? Você tem tratado de tudo com a sua família, você tem tido coragem, você tem tido abertura para isso. Se você não tem falado, fale. Se você não tem dado abertura, dê abertura, para que aqueles que compõem a sua casa possam falar de tudo. Então, se nós queremos ter uma comunicação eficaz, nós precisamos falar abertamente. Essa é a primeira coisa que eu quero tratar com vocês. É preciso falar abertamente. É preciso falar abertamente. Segundo lugar, como estabelecer uma boa comunicação no lar? Além de comunicar-se abertamente, comunique-se respeitosamente. Comunique-se respeitosamente. Meus queridos, palavras ferem. Palavras magoam. Palavras abrem feridas. Palavras trazem sofrimento, ressentimento. Por isso nós precisamos ter cuidado com o que falamos e como nós falamos. E dentro do lar deve ser cultivado o respeito. Nós precisamos falar sobre tudo, como nós dissemos aqui, mas tudo com respeito. Eu preciso respeitar aquele que está me ouvindo. Eu preciso respeitar aquele que está falando. Então, cuidado com as palavras, com o tom com que nós falamos. Salomão diz aqui, é tempo de estar calado e tempo de falar. E esse tempo de falar aqui pressupõe respeito. Nós precisamos, irmãos, falar com respeito. E isso é algo interessante, porque nós somos desrespeitosos com as pessoas do nosso lado. Deixa eu abrir um parênteses aqui sobre o que nós estamos falando aqui. A gente às vezes sabe quando a esposa está ligando para o marido. Quando é o chefe, ou o marido diz assim, sim, é o senhor, tudo bem, tarará e tarará.
Quando a esposa diz assim, aquela coisa truculenta. Às vezes é assim, quando é o filho, quando é o esposo, talvez você está aí se achando nesse negócio, né? E não deve ser assim. Temos que ter respeito. Deve haver respeito dentro do lar, na comunicação. Há uma palavra, Provérbios 15:1 diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. E esse respeito precisa ser pelo menos de duas formas. Primeiro, respeitar o direito do outro falar. Tem gente que não deixa o outro falar. Tem gente que só quer falar. Tem gente que só quer ser ouvido. Você precisa respeitar o direito do outro também falar. Então, a gente precisa respeitar o direito do outro na comunicação. Permita que o outro fale. Segundo, você precisa respeitar o modo de falar. Você precisa ter modos para falar. Cuidado com gritos, com palavrões, com palavras pesadas. E a gente tem essa mania de, às vezes com os filhos, quantas vezes eu vejo pais xingando filhos de nomes terríveis. E assim entre esposa e esposo. Não é assim, não deve ser assim. Né? Muitas pessoas, irmãos, não querem dialogar justamente por isso dentro da casa. Não, a gente começa a falar e aí começa a virar uma discórdia, uma ofensa, palavrões, e aí acaba tudo, a gente prefere não conversar. Então, a gente precisa o quê? Trazer o respeito. O diálogo precisa ser um ambiente onde você se iguala com o outro, você não sobrepõe e nem diminui. Você precisa falar ali de igual modo e tendo todo o respeito que o outro merece. Cuidado com palavras autoritárias, ditatoriais. Cuidado com diálogos unilaterais, que vira mais um monólogo do que um diálogo, onde só um quer falar e fala de forma áspera. Eu quero perguntar para você, como que você tem conversado dentro da sua casa? Como você tem dialogado? Como tem sido as suas palavras? Como tem sido o seu posicionamento? Pense nisso. Pense nisso. Uma boa comunicação passa pelo respeito. Terceiro lugar aqui, como estabelecer uma boa comunicação dentro da nossa casa. Nós falamos que devemos falar abertamente, falamos que nós precisamos falar respeitosamente e agora nós precisamos nos comunicar honestamente. Comunique-se honestamente. Dentro de casa, irmãos, deve imperar a verdade. Eu preciso ser honesto com aqueles que ali convivem comigo. Eu preciso ser honesto em expor as dificuldades. Eu preciso ser honesto em expor as lutas, os medos. Eu preciso as falhas. Eu preciso ser honesto em falar a verdade dentro da casa. Salomão, quando diz é tempo de estar calado e tempo de falar a verdade. É isso que Salomão, falar verdade, falar aquilo que é real, falar aquilo que é certo. Muitos pais, irmãos, aliás, muitos filhos aprendem a mentir com os próprios pais. Porque os pais mentem para os de fora e mentem para eles mesmos. E eles vão crescendo numa cultura de mentira, onde a mentira se torna algo normal. E aí os filhos começam a absorver isso e começam também a tratar os pais com mentira e trazendo invencionice e vai trazendo mentira e mais mentira. Né? O casal precisa ser transparente em tudo e isso implica até mesmo o diálogo. É preciso ter verdades dentro das palavras que você fala, sem omissão. Precisa jogar limpo. O ditado é muito certo, é melhor sofrer pela verdade do que tentar não sofrer pela mentira. A verdade pode até doer, pode até trazer problemas, mas ela vai ser sempre a verdade. E a verdade é algo que nós sabemos tratar de forma melhor. Mentira é um negócio terrível. Mentira sempre vai pedir outra mentira. Uma mentira vai ser sempre
arrastada por outra, porque para acobertar aquela tem que se criar outra, e para acobertar aquela que se criou é preciso criar outra, e assim você faz uma corrente sem fim, que não se acaba. A mentira causa um estrago terrível. E vou dizer um negócio, nada pior do que restabelecer a confiança. Quando essa confiança é quebrada por uma mentira, o restabelecimento é terrível, é difícil. O desafio para você é: fale sempre a verdade. Veja o que Paulo escreve aos Efésios. Efésios 4, 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Isso aqui ele estava falando para a igreja, mas se aplica para as famílias também. E eu faço mais uma vez aqui uma reflexão para nós. Como está o diálogo dentro do nosso lar? Como está o diálogo com a sua família? Tem sido verdadeiro? Ou você tem omitido? Você tem mentido? Você, filho, como é que você está tratando seus pais? Como é que você está lidando com isso? Tem sido verdadeiro? Tem sido honesto? Você, esposa, você, esposo, tem sido honesto? Cuidado, meus queridos. Uma comunicação eficaz é uma comunicação verdadeira. Uma comunicação que fale a verdade. Em quarto lugar, irmãos, como estabelecer uma boa comunicação? Nós falamos, fale abertamente, fale de forma respeitosa, fale honestamente. E por último aqui, comunique-se na hora certa. Comunique-se na hora certa. Comunique-se abertamente, comunique respeitosamente, comunique honestamente e comunique-se na hora certa. Queridos, nem sempre a hora é aquela hora. Nem sempre é aquele momento. Nem sempre. Nós precisamos ter estar antenados. Se nós precisamos falar, e nós precisamos falar sobre tudo de forma honesta, de forma respeitosa, mas eu preciso saber quando falar. E o texto é muitíssimo claro. Tempo de estar calado e tempo de falar. Salomão diz, há tempo que nós temos que nos calar e há tempo que nós temos que falar. E é esse o ponto que nós precisamos achar. É esse o equilíbrio que nós precisamos achar. Muitas vezes, irmãos, o diálogo não prospera em casa porque nós procuramos as piores horas para falar. Nós vamos falar quando o outro está assistindo um programa que ele gosta muito. E ele vai ter que dividir a atenção com você, com a televisão, e muitas vezes ele vai só responder para você aham, aham, e nem sabe o que você está falando. Porque não é aquele momento apropriado. Ou quando está saindo para algum lugar e quer conversar, não tem tempo. Ou quando o outro está com pressa, ou quando o outro está no trabalho. Alguns até dentro da igreja querem conversar alguns assuntos. Então não é o melhor momento. Às vezes nós queremos lidar com os problemas, com os nervos à flor da pele. Não é o melhor momento. Estamos irados, estamos possuídos de uma raiva profunda. Não é momento de você estabelecer um diálogo, porque você não vai dialogar, você vai ofender, você vai dilacerar o coração do outro. Então não é o melhor momento para você conversar, dialogar. E muitos, desonestamente, procuram os piores momentos para tentar pedir perdão, para tentar dialogar, e ainda dizem que está tentando, mas está tentando no pior horário. Irmãos, o perdão é uma ordem de Deus, mas ele não é automático. Muitas vezes as pessoas nos ofendem e imediatamente nos pedem perdão, mas nosso coração está tão ofendido que naquele momento você não tem capacidade de perdoar, porque você foi ofendido profundamente. É preciso que você amadureça o perdão, é preciso que você se recolha dentro de si mesmo. É óbvio que você precisa perdoar, porque é um mandamento, não é uma opção. Perdão não é opcional. Perdão é uma exigência de Deus, mas você precisa amadurecer no coração. Então, talvez não é hora de você pedir perdão para aquela pessoa, ela está ainda magoada. Às vezes ela não tem capacidade de perdoar ainda, de uma conversa conciliadora. Dê tempo. Às vezes o momento não é aquele, e nós precisamos ter essa capacidade de saber o horário. Provérbios 25:11 diz:
como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Dita ao seu tempo. Muitas vezes o silêncio é necessário para nós organizarmos a ideia, para confrontar a gente mesmo, para nos preparar àquela conversa tão séria e tão profunda e tão importante. É tempo de falar, mas é tempo também de calar. E a comunicação efetiva, ela passa pelo momento certo para se comunicar. Como que você tem buscado se comunicar? Como que você tem tentado se comunicar? Quais são os momentos, os horários? Talvez esse seja um problema que você tem enfrentado. Sempre o momento errado para conversar. E dentro de casa nós vamos sempre saber qual é o melhor momento. Então desafio você a isso. Como estabelecer uma boa comunicação no lar? Nós falamos aí sobre esses quatro princípios. Primeiro, de forma aberta. Segundo, respeitosa. Terceiro, de forma honesta. E quarto, na hora certa. É isso que você precisa aplicar para que você tenha uma boa comunicação dentro da sua casa. Eu não sei como é que anda a comunicação no seu lar, mas eu quero dizer para você que você precisa se comunicar bem com os seus. Uma família bem estruturada, ela é uma família que senta para conversar. Ela senta para ouvir, ela senta para dizer. Se você não parar para estabelecer, para pontuar os problemas, para dar diretrizes para o problema, para enfrentar, para realmente ser confrontado, os problemas vão apenas sendo jogados dentro da nossa alma e eles vão crescendo e uma hora eles explodem e a família sofre, e a família é destruída, e a família é manchada. Por isso que você precisa estabelecer uma boa comunicação dentro da sua casa, dentro dessas 4 diretrizes que nós falamos aqui. E um lar que se comunica, meus amados irmãos, é um lar que trata problemas, é um lar que perdoa, é um lar que tem harmonia. Então desafio você a fazer isso. Como está a comunicação aí? Você, esposa, esposo, pais e filhos, irmãos e irmãos, como tem sido? É tão triste vermos pessoas dizendo que não fala com um parente há tantos anos. Ou pessoas dentro de casa, irmãos que não falam com irmãos, filhos que não falam com pais. E isso não gera nenhum resultado positivo, pelo contrário. Muitas pessoas dizem que o tempo cura muitas coisas. Eu creio nisso. Muitas coisas o tempo trata. Muitas coisas o tempo traz solução. Mas o inverso também é certo. Há muitas coisas que o tempo só agrava. Há muitas coisas que o tempo só inflama. E a falta de diálogo é um desses. Quanto mais eu deixo de falar, mais as coisas vão ficando petrificadas, mais as coisas vão ficando difíceis. Por isso eu quero te fazer um desafio para você. Se você tem dificuldade de sentar com a sua esposa para falar, se você tem dificuldade de sentar com o seu filho para falar, se você tem dificuldade de sentar com alguém da sua família para falar, você precisa buscar a graça de Deus. Você precisa buscar a direção do Senhor. Comunique-se de forma correta. Aplique isso aqui no seu coração. É o seu desafio. Eu quero orar pela sua vida. Se porventura você tem tido lutas, minha oração é para que Deus capacite você a aplicar o que nós vimos aqui hoje. E que você possa então ter uma comunicação dentro da sua casa. Nosso Instagram ali, irmãos, está caindo ali, de vez em quando está pegando só a minha metade, né? Vamos orar. Ore no seu lar, ore na sua casa, ore por aquele que tem dificuldade. Se é você, que seja você. Nós vamos orar. Querido Deus, louvado seja o nome do Senhor, pela oportunidade de sermos tratados pela palavra do Senhor. Ó Deus, aqueles que têm tido dificuldades de estabelecer, ó Pai, uma comunhão através do diálogo, da conversa, que o Senhor visite esses lares agora. Pais que não conseguem dialogar com os filhos, esposas que não conseguem dialogar com os maridos, mães que não conseguem dialogar com os filhos, irmãos que não conseguem falar com os seus irmãos. Que o Senhor possa visitar, ó Deus, esses lares, quebrar isso, ó Deus, e aplicar isso que nós falamos aqui. Nada pior
do que falta de comunicação. Que não haja, ó Deus, esse contrassenso, esse contraditório, onde nós vivemos as facilidades das comunicações e não vivê-las dentro da casa, dentro do nosso lar. Ó Deus, nos ajude, nos abençoe. Uma família forte é uma família que fala, que conversa, que dialoga. Nos abençoe, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos propor o retorno dos nossos cultos no próximo domingo. Amanhã eu vou estar estabelecendo todas as tratativas que nós temos ali para apresentar para os irmãos, de forma bem minuciosa. Então, ore por esse momento, é um momento novo, é uma experiência nova, né? Reunirmos ali na quadra, estamos preparando tudo para que a gente possa ter o culto lá. Nós vamos continuar com as transmissões, mas ore para que domingo à noite Deus possa nos abençoar aqui nesse início de ajuntamento novamente e que Deus possa nos abençoar acerca disso. Meus queridos, então, assim nós encerramos o nosso culto essa noite. Que Deus possa abençoar você profundamente.